Eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, eu quero falar bastante questão do café tradicional que a gente encontra aqui no Brasil. Por exemplo, o pão francês, ou se não, também conhecido como pão de sal, em outros lugares. É um pão que ele é consumido por grande parte da população e é um produto que ele é refinado, né? Tem ali a farinha branca, que é um produto que era o trigo, que ele foi processado, foi moído, foi colocado aditivos e até é que aquela farinha ficar aquele pozinho branco, né? E essa farinha, ela não é nada nutritiva para nós. E ela não tem nada de fibras. O que acontece é o seguinte, quando a gente come produtos que tem farinha, tem ali a farinha refinada, o nosso corpo ele logo já processa aquilo ali como açúcar. E daí por isso que acaba sendo assim complicado para quem tem esse problema da regulação do açúcar no sangue, porque o açúcar ele vai cair na corrente sanguínea. E daí vai dar aquela quantidade enorme de açúcar e o corpo não vai conseguir lidar. Então, a questão de pão francês, né, o pão de sal, em outros lugares também é conhecido, é uma fonte de carboidrato que não exige muito processamento do nosso corpo, logo já vira açúcar. E então, consumido em grandes quantidades, pode causar um enorme pico, né? Uma enorme quantidade de açúcar na nossa corrente sanguínea. E daí vai aumentar, vai sobrecarregar, né, o nosso organismo. Tudo aquilo que é de excesso de energia que a gente come, o nosso corpo ele vai armazenar como gordura depois. Então, uma parte é armazenada para o nosso fígado, também nos nossos músculos, como estoque de energia. Esse processo de armazenar as gorduras, né? Para transformar essa energia em gordura. Isso também pode ajudar a desenvolver, né? A aumentar ainda mais a resistência à insulina, porque acaba complicando, né, a questão do controle da glicemia, né? A quantidade de açúcar na corrente sanguínea, que daí o corpo não consegue regular bem essa questão de insulina, açúcar e equilíbrio. A qualidade do pão francês ela é muito fraca, assim, em termos nutricionais, só tem ali carboidrato virar açúcar praticamente, que ele não tem fibra, que ela ajuda a ter ali um melhor equilíbrio, assim, deixar uma liberação mais lenta daquele açúcar, mas no pão francês a gente não consegue. E também outro fato é que tem muito sal. O problema em si não é só assim comer o pão francês, mas a frequência. Porque, por exemplo, eu já vi muitas pessoas que fazem quase que uma dieta do pão, né? Porque comem café da manhã, daí come no café da tarde, daí come depois na janta. E é pão, 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 pão. Tipo, é muito. Então o problema é também a questão da frequência que é consumido. Comer assim, né, pão em excesso, assim como eu falei, ao longo prazo isso com certeza vai acarretar em prejuízos. Questão da tapioca. Pessoas que fazem uso da tapioca como substituto do pão. Só que a tapioca, assim, em termos assim, nutricionais, assim, ela é bem parecida com o pão francês. A diferença é que o pão francês ainda vai outros ingredientes, ali tem um pouco de gordura, um pouquinho de proteína, mas a tapioca ela totalmente carboidrato, que depois vai se transformar em quê? Açúcar. Então não é verdade que a tapioca é melhor que o pão. Ela pode ser, assim, em termos de proporção bem parecidos. Então não é uma boa opção, assim, para ser consumida diariamente, né? Porque ambas são bem parecidas, são fontes de carboidrato que o nosso corpo logo assimila, logo identifica, opa, isso aqui é carboidrato, então vira açúcar. E a partir então do momento que come essa tapioca, ela logo nosso corpo já processa como açúcar. Então acaba prejudicando bastante o controle, né, da glicemia.